Muito bem, então vamos lá. Calhou a mim apresentar o que estamos aqui a fazer hoje. Seja toda a gente bem-vindo ao Ask Me Anything Fumaça, mais uma sessão. Um, o Ask Me Anything é um programa que nós fazemos usualmente de 2 em 2 meses, onde nós convidamos alguém que é especialista num tema para vir responder a perguntas da comunidade sobre esse tema. Não é um trabalho jornalístico, não é uma entrevista, não é um debate moderado por uma pessoa que seja jornalista. É sim só mesmo um espaço seguro onde pessoas da comunidade podem fazer perguntas. E desta vez nem sequer é com pessoas especialistas. Mas gostávamos mesmo muito de aproveitar o facto de uma parte significativa da equipa do Fumaça estar na Palestina, e principalmente até estar na Cisjordânia, para vir responder a perguntas, para vir contar um bocado sobre o que temos visto por aqui nos últimos dias. A maior parte das pessoas chegou no sábado, entre sábado e domingo, no fim de semana, não neste fim de semana, no anterior. Eu e a Rafaela chegámos uma semana antes, e temos estado na Cisjordânia. Uma das razões também porque estava a dizer que, principalmente por estarmos na Cisjordânia, os territórios ocupados em 48 e em Jerusalém, essa também é uma das razões que faz com que isto seja importante, porque na verdade quase todas as notícias que temos visto sobre a Palestina nos últimos meses têm sido sobre Gaza, e ainda assim há muito para dizer sobre o que tem acontecido nos últimos tempos na Cisjordânia, territórios de 48, Jerusalém, mas que não tem, obviamente, bem, por razões que são fáceis de compreender, não tem sido notícia. E então achámos que poderia ser importante, e os números que vemos aqui claramente é importante, porque estão aqui muitas pessoas, quase 50. Vir aqui basicamente responder às vossas perguntas, contar a nossa experiência e, bem, não temos muita coisa a dizer mais do que isto, pelo menos como introdução. Como vocês sabem, diria eu que a maior parte das pessoas sabe, nós estamos a fazer agora, penso que a terminar até nos próximos meses, uma investigação sobre a indústria da ajuda na Palestina. Também temos estado a trabalhar um pouco sobre isto, mas na verdade, para algumas das pessoas, na verdade a maior parte das pessoas é a primeira vez que estão na Palestina, portanto também quiseram só ver, falar, descobrir, aprender sobre a Palestina cá, sobre não só a ocupação, mas também a resistência à ocupação. Um, e então é isso. Na verdade, o palco é vosso e queríamos ouvir sobre vocês, sobre o que é que gostavam de saber. Não vamos ter respostas para tudo, mas pelo menos podemos dizer-vos alguma coisa do que temos vindo a aprender nos últimos dias. Um, e é isso. Quem tiver a primeira pergunta, diga. Uh, e acho que vamos andar aqui um bocado só a moderar a coisa, ver quem é que tem a primeira, a segunda, a terceira pergunta. Queria só também alertar para o facto de que aqui são 2 horas a mais do que aí, portanto aqui são 10h20, mais ou menos. Nós não queríamos muito sair daqui muitíssimo tarde, portanto se calhar entre as 11h30 e meia-noite era bom nós acabarmos, 11h30 e meia-noite daqui, porque temos tido um calendário bastante preenchido todos os dias e amanhã temos que acordar outra vez muito cedo, mas acho que podemos começar. Queria só dizer também que se vocês virem no Zoom, aqui em baixo, vocês hão de ter um botão que se chama Reactions ou Reações. Se vocês carregarem nesse botão, vão ter um outro botão que se chama Raise Hand ou Levantar a Mão, talvez. Podem carregar nesse botão quando quiserem fazer uma pergunta, e assim nós também sabemos que, mesmo que alguém já esteja a responder a uma pergunta, vocês a seguir ficam na fila para fazer a pergunta a seguir. E vamos dar-nos a liberdade a nós de, se vocês já fizeram uma, duas, três perguntas, dar a vez a quem ainda não fez perguntas antes, mas de resto vai ter uma coisa bastante informal. Portanto, que estamos a fumar xixi durante todo o processo. Exato. Estamos a fumar xixa e a beber cerveja Taiba, da Palestiniana. Então... The finest in the Middle East. Slow. É isso. Quem é que gostava de fazer perguntas, comentários? Força. Bom, posso fazer uma? Começava talvez pelo... já alguém levantou a mão. Ok. Não, mas Força, força, Ok. força.
Ia perguntar pelo início do processo, se tiveram dificuldades em entrar na Cisjordânia, se têm notado restrições ou alguma forma de controlo, pronto, acima do normal. Como é que tem sido esse processo? Bem, na realidade, eu acho que para toda a gente foi bastante fácil entrar no aeroporto. A única pergunta que recebemos todas, acho eu, foi qual é que é o propósito da viagem. Nós acho que nos apresentámos todos como jornalistas, portanto, acho que isso é uma forma também de facilitar esse processo. E pronto, porque realmente viemos fazer trabalho jornalístico também. E basicamente, ou seja, o aeroporto em Tel Aviv está super vazio, ou seja, eu não sei, não apanhei ninguém praticamente a partir do momento que saí do avião, depois de todo o processo que fiz até à saída do aeroporto. Tinha muito poucas pessoas à minha frente, nas filas, pai, 2 ou 3 pessoas. Portanto, o Tel Aviv estava muito vazio. Portanto, esse processo de entrada não teve mesmo, não houve problema absolutamente nenhum, nem fomos interrogadas, nem nada disso. Foi uma coisa muito fácil. Posso acrescentar? Desculpa. Não, só para acrescentar que estávamos todas as pessoas estávamos todas à espera que fosse um processo bastante mais difícil e especialmente para mim e para o Ricardo que viemos cá em anos anteriores, estávamos à espera que este ano fosse bastante mais difícil entrar no momento de passport control, de nos fazerem imensas perguntas, porque é que vem cá nesta altura, e até já tínhamos quase uma narrativa criada na cabeça, ok, vamos responder isto, pronto, já tudo sei lá, toda uma história pensada e, na verdade, foi o ano mais fácil, pelo menos eu senti que foi o ano mais fácil de entrar, não só no aeroporto, mas também em sucessivos checkpoints. Ainda não fomos parados, ainda nos perguntaram o que é que estamos aqui a fazer. Não foi essa a experiência que eu tive em anos anteriores. Isso até é um bocado contraintuitivo, que nesta altura seja bastante mais fácil da nossa experiência entrar, e mesmo de pessoas que não vieram com carteira de jornalista, que há pessoas que estão connosco que não têm carteira de jornalista, que não tiveram exatamente a mesma experiência, que não lhes fizeram praticamente perguntas nenhumas à entrada, tirando vem aqui fazer o quê, trabalhar, turismo, seja o que for, não houve grande, um bocado estranho, mas... E todos nós tivemos o cuidado de não ouvir os diretos da TAP nem na companhia aérea israelita, menos uma pessoa que veio na companhia aérea israelita e em Lisboa foi interrogada durante perto de 1 hora, penso eu, porque quer a TAP, quer a companhia aérea israelita, fazem os interrogatórios à cabeça em Lisboa de forma bastante agressiva e é uma experiência muito diferente. Sim, se quiserem vir à Palestina, não usem a El Al, não venham outra vez a El Al, porque vão ser interrogados ainda em Lisboa. Tirando isso, até para já não temos tido problemas nenhuns. Eu era para ter vindo, porque era um voo direto e era, pronto, muito mais rápido. Mas depois de saber da experiência, fiquei tipo, ok, é isso. Pronto, é só mais fácil e menos intrusivo. Proença? Olá a todos, é um gosto ver-vos que estão bem e também é um gosto ver-vos em direto. Estão-me a ouvir, não estão? E é um gosto ver também em vídeo, não é? Não ser só o Henrique Zimmermann, não é? Mas já estamos um bocado fartos disso. Hum, hum, Já agora a questão do interrogatório, quem é que vos interrogou? Foi polícia portuguesa em Lisboa? A pessoa que foi interrogada foi por segurança privada contratada pela ELAL em Lisboa, que é acompanhado pela polícia portuguesa para garantirem que
eles não ultrapassam os limites legais do que podem produzir. Ok, não sabia que isso era possível. Pronto. Aprendendo aqui coisas novas, não é? E como é que está gostava de saber como é que está o ambiente aí, atendendo àquilo tudo o que se está a passar. Não sei, eu fiquei, custou-me, foi difícil ler a newsletter do Nuno. Foi um bocado difícil. E pronto, gostava de perceber como é que está o ambiente aí. Parece-me que está difícil. Com exceção de Gaza, não parece estar fácil. E portanto era só mais ou menos isso, pelo menos por agora. Não está fácil em lado nenhum. Palestina, nem nos territórios ocupados em 48, nem nos 67. Há sítios de uma. Como escrevemos na newsletter da última quinta-feira, há sítios de uma violência extrema, explícita, horripilante. E há também em todos os outros sítios tensão brutal. As pessoas têm muito medo. Vemos no dia da Nakba, uma manifestação em frente à Igreja da Natividade, em Bethlehem, e lá com as pessoas que organizaram, estavam muito tristes com a mobilização, com poucas pessoas eram. E não. As pessoas têm medo e têm medo de imensa gente a ser presa. E as condições das prisões israelitas neste momento são mais próximas de Abu Ghraib do que de Guantánamo. Podemos descrever o que é que está acontecendo nas prisões mais tarde, se tiverem interesse. Mas o clima social é de horror. E eu à vontade na Cisjordânia, quer na construção e na expansão de colonatos, quer na proximidade crescente dos colonatos às aldeias palestinianas que resistem, quer na violência que se exerce, um clima de terror constante. Viemos de Massafariata ontem. Alguns de vocês podem ter ouvido falar de Massafariata numa reportagem que se fez há 2 anos, penso eu. E há o cerco dos colonatos a Massafariata, obviamente tem que se apercebem, porque consegue estar em paz, sentado com as palestinianas na sua aldeia à noite. No momento esqueces do que está a acontecer e depois consegues subir um monte também 100 metros e ver a torre de vigia que foi construída há 1 ano, de onde tiram gás lacrimogéneo, nós vamos buscar água a um poço para beber. Consegues andar pelas vinhas que foram plantadas no ano passado e que os colonos vêm destruir à noite. E também consegues sentir consegues ter o sabor muito pequenininho do stress constante, da razão por que aquelas pessoas não dormem. Estás ali, estás em círculo, estás a fumar os seus cigarros e a ver umas cervejas e vês lanternas à noite no topo de um monte e estás imediatamente aterrorizado. Sabes quem é que vem, quem é que pode ser. E esse é o clima sempre. Todos os dias. Escrevemos, as pessoas que falamos em Massafariata, uma pessoa descrevia-nos a sua rotina, o seu dia a dia, dizendo que os dias são todos iguais. Acordo, leva as ovelhas a pastar, sou atacado por colonos, tem os confrontos, volto a casa até à noite vem aqui aterrorizar a comunidade, o que quer dizer que vem umas vezes a tirar pedras, outras vezes passar de carro por ali, outras vezes destruir os depósitos de água, outras vezes destruir os painéis fotovoltaicos, outras vezes pô-los contra uma parede com uma arma apontada e levar as ovelhas. Os colonos, no Transafariata, vestem-se com fardas do exército, bem armados, se chamar-se polícia não intervém, diz que não sabem se eles são exército ou não, e então não fazem nada. E depois adormece. Depois no dia seguinte fazem isto outra vez. E é isto, em graus diferentes, em gradações diferentes, em todo lado. Posso acrescentar uma coisa?
acho que isso que estás a dizer, o nível de repressão é tão superior ao que as pessoas já experienciaram antes, o que não quer dizer que antes não houvesse já um nível de repressão horripilante, mas agora é asfixiante mesmo. E quando estivemos em Nabissala, eu e o Ricardo estávamos a falar com o Bilal Tamimi, a família Tamimi. Nabissala, em geral, tornou-se muito conhecida pelos protestos semanais que faziam durante 8 anos, até imenso tempo. Todas as sextas-feiras faziam um protesto, porque uma das fontes que usavam de água para a agricultura e para as ovelhas e tudo mais, foi de certa forma tomada. Foi de certa forma tomada pelos colonos e eles faziam protestos semanais para chegar a essa fonte. Então foi uma aldeia que experienciou muito, na última década, experienciou muito protestos e violência do exército e muita gente detida. E o Bilal também estava-nos a dizer que era quase como se fosse um ritual, como se ir para a prisão fosse um ritual que fazia parte da experiência de qualquer pessoa palestiniana que estivesse na resistência. Não querendo romantizar a ida para a prisão, e acho que também não fazem, é quase uma brincadeira, faz parte da nossa vida, vamos para a prisão e pronto. Mas desta vez as pessoas estão mesmo com medo de ir para a prisão. E um bocado pelo que não estava a dizer, as condições, desde outubro, condições que já nos descreveram, de relatos em primeira pessoa, são muito más, e as pessoas agora estão realmente com medo, e isso também desmobiliza muito, e tem desmobilizado, e então é isso, as pessoas são tristes, em geral. É mais valia se tivermos como é que estão as prisões. Força. Voltamos, acho que é o que é falar da prensa muito diretamente. Alguns de vocês podem ter-se percebido da prisão de Monteramira, acho que foi em novembro. O Monter lidera o AIDA Youth Camp, esteve em Portugal em setembro. É um organizador cívico extraordinário, é uma pessoa que faz um trabalho incrível há muitos anos na organização popular no AIDA Refugee Camp, e foi raptado de sua casa pelas tropas israelitas para organizar um protesto pacífico sobre a guerra em Gaza, e passou vários meses em detenção administrativa, quer dizer que esteve numa prisão militar sem julgamento. Isso quer dizer é que à entrada te despem completamente, e quando te recusas a tirar os boxers te espancam no chão até despires. Quer dizer que depois te levam para uma cela de 10x4 com mais 20 pessoas, onde hoje em dia não tens, isto era diferente no Sul-Tuque, onde hoje em dia não tens rádio, nem televisão, nem jornais, nem qualquer notícia exterior. O Munter fala de, ao fim de meses, tentar falar com pássaros para pedir notícias. Ele estava ok com mover, mas não com ficar louco, e estava no limite de enlouquecer. Onde estás proibido de te organizar com os outros reclusos, de fazer reivindicações, onde se tentares exigir as condições mínimas, te dizem que isto é um hotel e ameaçam mandar-te para Gaza. Significa quando podes estar preso e podem vendar-te e algemar-te atrás das costas e deixar-te 8 horas ao sol, garrafal, e ter guardas ao pé de ti a falar de como nesse dia vão mandar 2 caminhões para Gaza. Significa não teres mudas de roupa, né, a roupa interior, e darem para comer uma taça de arroz por dia, 4 pedaços de pão, 3 ovos por semana, e eles escreviam-nos sentir vergonha de comer, porque estava numa cela com mais 4 pessoas, mais novas do que eu, e sentia que precisavam de comer. Então o Munter perdeu 33 quilos durante a sua reclusão. Significa também, para outros espanteamentos que são violentes, para entrarem na tua cela e rasgarem o Corão à tua frente, quando decidem punir-te, pode ser por alguma coisa que se faz na prisão, pode ser por perguntar se há um guarda se há notícias de uma trégua, pode ser por
ter acontecido uma coisa em Gaza, que os guardas não gostaram e decidirem que vão punir-vos coletivamente pelo que aconteceu fora da prisão. Levam-te para um corredor. Põem 2 dezenas de guardas de cada lado do corredor. Fazem-te rastejar pelo corredor fora, enquanto te batem com paus plásticos na nuca, nas mãos, nas pernas. Todas rastejando. São 10 metros mais longos da tua vida. E o Munter tem uma marca vermelha no fundo da nuca. Até hoje. Para lembrar sempre daquilo. E quer dizer que nas prisões portuguesas há uma coisa que é o conto. É o momento em que passas pela. Os guardas vão a cada cela e contam quantas pessoas é que há lá para garantir que os presos estão todos lá. Nas prisões sionistas também há o conto, 3 vezes por dia. O primeiro é às 4 da manhã. E numas prisões tens que fazer o conto ajoelhado, de cabeça para baixo. Noutras prisões tens que fazer o conto prostrado, no chão, cabeça no chão. E quer dizer também, estar preso agora, se tivesse sido preso em Gaza, a grilhoarem-te nu, de pernas e braços presos e fazerem-te ladrar como um cão. Fazerem-te cantar o hino israelita, fazerem-te beijar a bandeira israelita. E outra pessoa, como falávamos esta tarde, que passou também 9 anos preso, antes de outubro, dizia-nos: eles batem-te se não cantares o hino e batem-te se cantares o hino. E ria-se a seguir. Não há papel, não há caneta, não há nada. Fazem chá no alguidar onde metem 3 saquetas para ser tão desaguado que ninguém o quer beber, e então os reclusos enrolam, secam as saquetas de chá e enrolam cigarros com o chá para fumar. Deixaram tudo de tabaco e deixar de ter café, e para potenciar isso os guardas fumam junto às celas e mandam o fumo para dentro para eles conseguirem sentir o cheiro, e bebem o café e mandam o aroma do café para dentro para eles conseguirem sentir o cheiro do que não têm. Deixou de ceder às famílias onde é que eles estão presos. Mesmo quando soltaram o Munter, disseram-lhe que ele ia ser transferido de prisão. E deixaram-no preso, algemado, junto aos autocarros de transporte, e junto ao autocarro de transporte que levaria para a pior prisão. E o Munter descreve, ele diz: eu despedi-me dos meus dentes. Sabia que se me levassem para lá iam partir-me os dentes. E é isto. É só tortura medieval constante. É arrepilante. Mais de 9.000 palestinianos reféns nas prisões militares sionistas. Sobre isso da saída da prisão, desse momento, também, não ele, mas descreveu que algumas pessoas são libertadas sem roupa, e algumas pessoas é-lhes comunicado que vão sair, as famílias vão buscar essas pessoas e depois levam com mais 6 meses. Ou seja, presas. E pronto, as 2 pessoas com quem falamos descrevem sempre isto. Pronto, acho que já tiveram uma imagem do que é que isto é. Em Gaza é vezes e vezes e vezes pior. Dizem: eu tenho vergonha de falar do que se passa nas prisões, tenho vergonha de falar do que se passa na Cisjordânia. Comparado com Gaza é o paraíso. Sim, aliás, há uma aula específica nas prisões que têm as pessoas presas de Gaza, que, como estavas a referir, o Munder disse-nos e já nos disseram várias vezes, aí é que está realmente mal. Ou seja, tudo o que estamos a descrever agora não é o pior. O pior está reservado para as pessoas que são presas, raptadas de Gaza, levadas para prisões. E pronto, eu queria só salientar que não é sim, tortura, tudo mais, espancarem, tudo mais, e abuso sexual, violações mesmo dentro da prisão. Tornou-se uma constante desde outubro. Só a nota de os fazerem comer os restos de comida dos guardas, cheios de sal, de uma malga, como cães. Dobrado. Terminei.
Ricardo? Obrigado pela descrição. Portanto, é o inferno, não é? Já esperávamos isso, mas dito e ouvido é sempre mais forte. Vou passar para outra pessoa e depois volto mais tarde. Obrigado. E força. Olá, boa noite, outra vez. Tinha uma curiosidade, era se entre vocês se notam alguma distinção entre o tratamento dos homens e das mulheres no vosso grupo. Já percebi, há pelo menos duas raparigas, 3 rapazes, estou aqui a ver. E aí como é que é? Se se, se nota discriminação, se as mulheres são maltratadas, bem tratadas, se é a mesma coisa do que ser homem ou ser mulher. Era essa para já a minha curiosidade. Estejam ligados, é só isso. Nas prisões ou em geral aqui na Cisjordânia, forma, ou seja, Em geral, geral, na Cisjordânia. é assim, há óbvias discriminações de género, como eu também encontro em Portugal e em qualquer sítio. Nunca fui a sítio nenhum em que não houvesse uma discriminação de género. Existem aqui, obviamente, mas assim, não sei, ou seja, estou a tentar pensar se não sei, estou a tentar pensar se neste momento é uma coisa que eu tenha sentido e que tenha visto e experienciado. Há obviamente certas normas e isso depende muito dos sítios, não é? Porque há centros urbanos, que são como qualquer centro urbano em Portugal, onde há muito menos conservadorismo e as pessoas vivem de formas diferentes, em aldeias, em zonas mais conservadoras, em zonas onde a religião tem um papel muito mais forte culturalmente, que também, lá está, é uma coisa que também consigo encontrar, por exemplo, em Portugal. Mas não sinto que seja, não sei, não sinto que seja uma coisa que é tão intensa e que se experiencia da mesma forma que eu acho que as pessoas na Europa imaginam que seja. Então eu imagino sempre que quando me fazem este tipo de perguntas, penso, as pessoas fazem sempre do género, mas têm que usar hijab e será que são olhadas de uma certa forma e será que não podem falar e não sei, as pessoas costumam fazer perguntas desse género e isso não são coisas que eu sinta com muita intensidade de uma forma generalizada cá, obviamente que é uma sociedade patriarcal, exato, como muitas, como quase todas, na verdade. Mas das mulheres com quem falamos, não sinto que diriam que são limitadas pelo facto de serem mulheres, são obviamente têm desafios muito, muito concretos e específicos em relação às expectativas que existem na sociedade, mas eu própria não sinto isso cá numa forma muito mais exacerbada do que sinto em qualquer outro sítio, especialmente sítios mais conservadores, com menos pessoas, mais focados na religião. Pronto, não sei, não sei, Joana, não sei se tem sentido alguma coisa. É assim, para já nós estamos numa situação muito privilegiada, não é? E acho que isso é importante de fazer essa diferença, porque é diferente na realidade, não é? E então, para pessoas como nós que
percebidas como mulheres. Não sei se eu percebo. Sim, sim. Basicamente, sinto que não, como é óbvio, não vai existir não vai existir absolutamente nenhuma ação ou não sei, eu ainda não senti para já nada disso. Obviamente que quando se vê algumas famílias, especialmente em vilas mais pequenas, onde se percebe que os homens estão à frente, as mulheres ficam mais atrás nas conversas, pronto, não falam, não é? Não participam da conversa. Como é óbvio, isso é algo que existe, não é? Mas acho que há uma clara diferença entre qual é que é o papel de uma pessoa que é percebida como mulher e é palestiniana, e mesmo dentro das mulheres que são palestinianas existe tipo um leque gigante, Sim, sim. tal como acho que em todos os países existem famílias super conservadoras e católicas que têm certas regras claramente diferentes do que é o papel de uma mulher e o papel de um homem, mas para já não senti absolutamente nada, porque faz parte desse privilégio que nós temos também, que chegamos a um sítio e somos todas recebidas da mesma forma e bem recebidas, e muito bem recebidas, portanto é isso. E só acrescentar, não tem necessariamente a ver com a pergunta, mas os movimentos feministas aqui, e obviamente pronto, não os conheço todos, mas é engraçado que mesmo movimentos de libertação feministas e queer estão sempre intrinsecamente ligados com a libertação do povo palestiniano. Nunca há uma distinção de vamos aqui tratar de emancipar os direitos das mulheres, porque isso não se faz sem a emancipação geral do povo palestiniano. Então eu acho super interessante aprender mais sobre movimentos feministas na Palestina, porque são bastante diferentes da forma como nós organizamos movimentos feministas na Europa, porque são movimentos interseccionais, de libertação, anticapitalistas, então seja, a questão do feminismo liberal não é uma coisa que eu tenho visto muito cá, e eu acho isso super interessante, sim. Muito obrigado pela resposta. Há uma pergunta aqui no chat de Francisca Batista, que diz: só consegui entrar agora, gostava muito de saber como funciona para conseguir entrar na Palestina e para os palestinianos saírem, em que região da Palestina estão. Nós já respondemos a parte desta pergunta. Depois, se quiseres ouvir a resposta completa, podes ver, vai ficar gravada esta sessão. Mas explicámos que não tivemos muita dificuldade em entrar. Entramos pelo aeroporto de Ben Gurion e não tivemos muita dificuldade, não nos fizeram muitas perguntas. Nós também temos o privilégio de ter carteira de jornalista, o que facilita as coisas, mas também conhecemos outras pessoas portuguesas que entraram mais ou menos na mesma altura que nós e também a maior parte não tiveram muitas perguntas. Se és a resposta completa, depois ouve o início da sessão, quando for publicada. Em que região da Palestina estamos? Nós estamos a fazer uma viagem pela Cisjordânia e pelos territórios de 48. Não estamos nem vamos a Gaza. Também perguntas como é que é para os palestinianos saírem. A pergunta tem muitas nuances, porque pessoas palestinianas têm diferentes identidades, diferentes cidadão ou passaportes, tendo em conta a sua identificação, onde é que nasceram, onde é que os seus pais nasceram, de onde é que vêm as suas famílias, etc. Mas para as pessoas de Gaza, como têm talvez percebido pelas notícias, é muito, muito, muito difícil saírem. Já era muito difícil sair antes, agora, neste momento, custa milhares e milhares e milhares de euros e também como se diz, bribe? Suborno. E um suborno de Estado ou de famílias que pertencem ao Estado egípcio. Nós não falamos com pessoas que vivem em Gaza, portanto também não queria estar muito a entrar por aí, acho que não é muito o nosso papel, mas pessoas que vivem na Cisjordânia também têm tido a sua dificuldade em saírem, porque
todas as pessoas que vivem na Cisjordânia, para poderem sair da Cisjordânia, portanto, por exemplo, para poderem visitar a Europa, têm de ter um visto que lhes é dado de cada vez que querem viajar, e para fazê-lo têm que ter um visto que é dado pelo, não só uma autorização dada pelo Estado sionista, mas também uma autorização pelo Estado jordano, e depois têm que ir atravessar a fronteira por terra, que também é controlada pelo Estado israelita. Portanto, a fronteira entre a Palestina e a Jordânia é também controlada pelo Estado israelita, para poderem ir para a Jordânia, para depois poderem apanhar um avião em Amman, para depois poderem visitar, vamos dizer, Portugal, por exemplo, e esses vistos são hiper controlados, não têm vistos para todos os sítios. Isto já era difícil antes de 7 de outubro, hoje ainda é mais difícil, e portanto é muito difícil sair daqui. Ainda assim, também por aquilo que foi explicado antes por algumas das pessoas, a dificuldade, o medo de viver aqui. Várias pessoas já pensaram em sair ou estão a tentar e a planear sair do país. Ainda assim têm dificuldade, obviamente, por sair. Tem muito a ver com o privilégio que cada pessoa tem. Então, sim, não é fácil. Nós somos as pessoas mais privilegiadas que aqui estão. É mais. Próxima pergunta, gente. Vamos ouvir-te mal, Lino. Leonor, é suposto. Não, se calhar. Quem tem a próxima pergunta? A Teresa pergunta: tiveram algum contacto direto com os colonos ou a polícia sionista? Sim. Em Hebron, Hebron tem os regimes de apartheid mais explícitos. Enfim, eu nunca tinha estado no meio de um apartheid. É difícil de comparar. Mas o grau de abertura do regime de apartheid em Hebron é extraordinário. Há 12 quilómetros de estradas na cidade que não são transitáveis por pessoas palestinianas, incluindo estradas de acesso a casas de pessoas palestinianas, que para entrar e sair de casa têm que ir por telhados de edifícios de vizinhos, sim, de vizinhos, para conseguirem chegar às suas casas. Hebron é um sítio onde teve que se montar redes por cima do mercado, porque os colonos atiram pedras e lixo, xixi. E desde que se montou as redes, como passou a apanhar o lixo, eles atiram mijo e ácido desde os telhados para cima das pessoas. Mesmo Hebron é um sítio muito violento. Quando nós chegámos a Hebron, não tínhamos Wi-Fi no nosso hostel, porque os colonos tinham cortado os cabos de telecomunicações daquele lado da cidade uns dias antes. Havia 4 dias de ataques seguidos. E enquanto estávamos a passear estávamos a visitar Hebron com pessoas palestinianas, e fomos até à entrada do colonato, dentro de Hebron, onde obviamente as pessoas palestinianas não podem entrar, e tomamos a decisão, alguns de nós, de entrar no colonato. Tentámos por uma das portas, que se implica passar por baixo de uma metralhadora automática gerida à distância, depois por uma série de questões. Fomos recusados por um sionista de origem brasileira, falou connosco em português, veio cá visitar há uns anos e gostou do que viu, e então decidiu mudar-se para cá, junto ao exército. E depois fomos ao outro portão e conseguimos entrar pelo outro portão. E eu torci um pé em Bethlehem, numas escadas, o que tem tornado interessantíssimo todo o processo de viagem. E a caminho de um portão para o outro, um palestiniano veio ter connosco e perguntou: foram os soldados, eles são malucos? Não.
foram umas escadas. E depois chegámos até ao colunado e entrámos no colunado, e entrou no colunado, aquele colunado absolutamente vazio. Havia 3 vezes o número de soldados armados do que de civis, e quando temos soldados armados são crianças, são putos de 17 anos com metralhadoras. E, e é também centenas de bandeiras de Israel. Israel tem o maior orçamento de bandeiras de qualquer Estado do mundo, acho eu. Isto não é um facto, mas é uma aposta. Será tudo combinado, continua a não ser tão grande como o orçamento que o Estado de Israel tem para bandeiras? Talvez. São mesmo, vocês não compreendem a quantidade de bandeiras. É uma alucinação coletiva. E fomos andando pelo Colnato, com as minhas muletas, e passaram por nós 3 miúdos, entre os 18 e os 21. Cuidaram para nós e perguntaram de onde é que éramos. Éramos de Portugal, e perguntaram se os árabes nos tinham atacado. Os árabes, porque eles se recusam a falar em pessoas palestinianas. E dissemos que não. Perguntaram onde é que estávamos a ficar e dissemos que estávamos num hostel no lado árabe, do Hebron. E um deles disse-nos imediatamente: Arabs, the Arabs aren't nice people. Os árabes não são pessoas simpáticas, não são boas pessoas. E estar num colunata é também estar num espaço onde não se sentem particularmente confortáveis para questionar sinceramente posições. Houve outros sítios muito tensos na Palestina, todos eles não por causa das pessoas palestinianas, mas aquele foi o sítio onde eu senti medo real. E ele disse: os árabes não eram pessoas simpáticas. Ao fim de 2 minutos de conversa, diria, e passado mais uns 60 segundos, ele disse-nos: os árabes não são humanos. E nenhum de nós reagiu particularmente. Mas entrou depois num long rant sobre como a única coisa que os árabes querem é atacar-nos. A única coisa que lhes interessa é fazer-nos mal. It's all they do all day is think about how to attack us. E eram miúdos, nenhum deles tinha estado na tropa ainda, estavam a estudar a Tora, estavam numa escola religiosa, em Hebron, num colunado. E um colunado não é propriamente um sítio onde se está e não se apercebe do que é o apartheid. Um colunado quer dizer que é no território da Cisjordânia, o território aqui pela lei internacional é palestiniano. Está de estar na prática sobre a gestão de facto da tropa israelita. Entrar implica não só todas aquelas votações, mas também arame farpado e gradeamentos e betão, e é impossível não se perceber o que é que se está ali a fazer. É fundamentalmente um destacamento militar de pessoas que dizem que são civis. E eram... Eu tenho muita dificuldade em descrevê-los, porque eram... estavam aterrorizados. Pessoas. Dava muita pena de se ver, na verdade. Absolutamente paranoicos. E assumiam o servir no exército como uma missão, como um imperativo. Um deles dizia: if you don't stand on the border, se não estiveres na fronteira, eles passam e vêm matar os teus pais, vêm matar os pais dos teus amigos. E nesta conversa durante vários minutos sobre o desejo deles de servir no exército, a prontidão deles para matar, a vontade com que eles falam de matar palestinianos. E depois, ao fim de um bocado, um deles mostrou-nos um vídeo de uma pessoa palestiniana numa ação de resistência armada, e disse:
They're all like him. Eles são todos como ele. E outro dos colonos disse, bem, não sei se são todos, mas a maioria. A maioria. Esse mesmo colono, ele disse uma das coisas que eu achei. Disse várias coisas surreais, mas a certa altura ele perguntei-lhe o que é que ele via como a solução, a resposta. E ele disse. A resposta era as pessoas palestinianas quererem trabalhar e aproveitar a vida. E deixarem de os tentar atacar. E depois eu perguntei-lhe se alguma vez tinha falado com uma pessoa palestiniana. Ele disse que não. Se não era possível falar com eles. Nunca. Eu tinha tido hipótese. E eu devo dizer que é possível falar com pessoas palestinianas. Muito recomendável. Enfim, foi. Já tinha visto muito. Quer eu, quer o Ricardo, tivemos a oportunidade nos últimos anos de entrevistar muitas pessoas que descrevem fazer coisas muito violentas a outras pessoas em Portugal. É sempre chocante. Mas aquele grau de discurso eu vi online e nunca achei que fosse ter uma pessoa a dizer aquelas coisas na cara. Principalmente um minuto depois de se ver. Eu te imagino o que eles dizem aos amigos. Pronto, foi essa a interação que tivemos com colonos. Não sei se mais alguém quer discutir este momento da nossa viagem. Mas foi horripilante. Olá, boa noite. Peço desculpa de só chegar agora e se calhar já venho atrasada e já discutiram coisas que eu não ouvi, mas explica-me uma coisa, que é uma coisa que eu, como velhota, me faz um bocadinho de confusão. Essas crianças, guerreiros, colonos, são endoctrinados desde que nascem? É uma doutrina tipo hitleriana, ou seja, é uma replicação do que se fez na Alemanha para indoutrinar nazis que achavam que havia judeus que não eram gente, eram apenas coisas que eventualmente são más e portanto como bichos maus têm que se matar. Os palestinianos têm o mesmo tipo de endoctrinamento, de lógica, ou isto é mesmo uma coisa completamente doida? Nós na verdade no dia anterior fomos recebidas em casa de um dos guias que nos mostrou Hebron e fomos muito bem recebidas. Tivemos uma cluba incrível em casa de uma pessoa, enfim, eu acho que o Ricardo já o conhecia, mas nenhum de nós o conhecia ainda. E a Rafael também já o conhecia. Maria não. E a Maria também. E fomos muito bem, fomos muito bem recebidas. E pronto, no final da noite, enquanto bebíamos chá, porque isto é uma coisa muito comum das pessoas palestinianas, em todos os momentos da viagem, alguém nos oferece, não pagámos nunca em lugar algum, chá e café. E pronto, isso aconteceu mais uma vez no final da noite. Tivemos uma conversa no interior da casa, porque já estávamos com frio, e bebemos todos chá e vimos um pouco de um documentário de 93, em que víamos crianças exatamente com o mesmo discurso daquilo que acabou de descrever o Nuno, ou seja, isto vem desde que, sei lá, não sei, desde que eles nascem, né? Isto eram umas crianças que estavam a ir para a escola, estavam com cânticos completamente. Eu não sei parafrasear. É um endoctrinamento mesmo. Eu sei, pronto, tenho ouvido falar do lado de palestinianos que não saibam
que há judeus e que os judeus têm alma e são pessoas, mas do outro lado tenho ouvido um bocadinho essa versão, que é não são pessoas, não é gente. Há vídeos de crianças, e isto não só desse documentário que o Lucas está a falar, mas vídeos que também foram publicados de educação nas escolas, de miúdos de 6, 7, 8 anos a dizer que querem que os árabes sejam escravos deles, que querem destruir a mesquita Al-Aqsa, que querem a morte aos árabes. E por isso, sim. Não são gente. É como, imaginem aquela canção que se calhar algumas das pessoas pronto, não conhecem, mas que era o condutor, ponha o pé no... Senhor condutor, ponha o pé no acelerador. Quando íamos a uma visita de estudo, ou à natação, ou não sei o quê, é isso, mas a ideia é matar árabes. É que os árabes são para morrer. E é a repetição disso... e são todas as crianças a cantar num autocarro em alto e bom som esta ideia. Não é gente. Não é gente. Não são pessoas. E quando conversamos com pessoas palestinianas, várias falam-nos da noção de libertar os judaicos do zionismo. É muito clara a diferença. Quando se anda pelos territórios ocupados por Israel, pelos territórios de 48, por Jerusalém, por onde seja, por alta propaganda, por paranoia incutida de fotos constantes de soldados, de fotos constantes de reféns, não é só as bandeiras. É Estado que se constroem na base do medo constante, de sentir o medo constante. De aprenderes a ter medo daquelas pessoas, de aprenderes a deshumanizar aquelas pessoas e de aprenderes exatamente o que eles nos repetiam com 21 anos. Eles matar. Eles querem matar. Isso eu percebi que se fazia na tropa, ou seja, que na tropa, no treino militar israelita, se fazia com tranquilidade, que era em treino aterrorizar apenas e só para treino militar, e aterrorizar é tirar as pessoas de casa, aterrorizá-las só para elas terem medo de nós e depois ir embora, nem que fosse só por isso. Não era preciso matar, era preciso aterrorizar, mas que era uma coisa que se fazia na tropa, era a ideia que eu tinha, mas pelos vistos vem da escola. Quando se passa dos territórios plenamente dominados por Israel, principalmente no território israelita, quase em 48, para a Cisjordânia, há placas vermelhas muito grandes no lado da estrada, escritas em hebreu, em inglês e depois em árabe, que dizem não atravessar, está aí para uma aldeia palestiniana, é um perigo para a sua vida. Certo. E só para deixar muito claro, do outro lado, não é toda essa a minha experiência. As crianças palestinianas aprendem desde que têm 8, 9, 10 anos da violência, não de qualquer tipo de doutrinação, mas de levarem com gás lacrimogéneo, de verem familiares a ser mortos, a serem assassinados, ou seja, é um tipo de violência que experienciam no dia a dia desde que são crianças, e não é uma coisa abstrata que se aprende na escola. Não é uma doutrinação, é uma experiência. Também diria que e consigo dizer isso com toda a certeza de todas as pessoas com que falei aqui nos últimos anos e que não sei, é isso. É uma coisa que é muito palpável, acontece à frente dos olhos deles, que toda a gente vê desde que é criança, sim. Sim, mas uma coisa é habituar-nos à morte, à violência, a coisas horríveis. Outra coisa é, sem sequer ter essa experiência,
ser endocrinado para a inexistência de uma parte da humanidade. Não existe. É lixo. É pior que lixo. É uma coisa que tem que se matar. É ratazana. E vou só acrescentar também que as pessoas palestinianas sabem muito bem a diferença entre pessoas judias e pronto, entre isso e o sionismo. Sabem muito bem a Sim. diferença. Sabem muito bem que sempre houve judeus aqui na Palestina, e sabem muito bem que a ideologia que os está a atacar, ou seja, a guerra não é contra a guerra, chamamos de guerra, mas a luta não é contra, não é contra a religião, é contra uma ideologia colonial racista que é o sionismo. Mas porquê é que vocês, estando aí e com a experiência com as pessoas, o que é que vocês acham, ou têm sentido, que é diferente? Ou seja, de um lado já deu para perceber que há um endoctrinamento estranhíssimo vindo de judeus, mas existe, pronto. Um endoctrinamento para com uma raça inferior que precisa de ser eliminada, eventualmente, porque são ratazanas. Do outro lado, existem pessoas que eu acredito que tenham uma raiva enorme para com quem os espezinha e mata à pasada, mas não há o mesmo endoctrinamento para a inferioridade daquelas pessoas. Aí no sítio, falando com as pessoas, como é que isso funciona? Eu estou a falar agora de judeus, não estou a falar de judeus endoctrinados, agora falo um bocadinho das pessoas que falam contra e estão contra e existem. Vou tentar responder essa pergunta. Eu acho que se calhar é mais fácil para nós, enquanto pessoas portuguesas, responder essa pergunta porque podemos olhar para a nossa história e ver exatamente como isso aconteceu antes. A criação dessa outrificação de uma outra gente aconteceu exatamente no Império Colonial Português. As pessoas negras, racializadas, dos territórios que foram colonizados por Portugal durante 4 ou 5 séculos, aconteceu exatamente para que o projeto colonial pudesse existir. Ele não foi uma consequência do projeto colonial, mas ele foi sim a base para que depois se pudesse perpetuar esse projeto colonial. E aqui acontece exatamente o mesmo. O racismo que acontece aqui é a base do projeto colonial sionista. Não tem nada a ver com serem judeus ou não, tem a ver com ser um projeto colonial. Acho que até há uma hipersensibilidade das pessoas palestinianas quando falam com pessoas internacionais, de dizerem constantemente isto não tem nada a ver com os judeus, isto tem a ver com os sionistas. Porque, por um lado, até quase que têm medo de que os brancos europeus venham agora para aqui e achem que a luta deles é contra as pessoas. Será que estão a ouvir-nos? Eu estou. Okay. Estamos a ouvir, estamos. Havia aqui uma série de pessoas. Sim. Há quase que uma hipersensibilização destas pessoas, dizer-nos várias vezes a nossa luta não é contra os judeus, a nossa luta é contra os sionistas. E eu acho que se percebe, em parte, olhando para trás, não é? Se nós olharmos para trás para o nosso projeto colonial, quando se lia, se ouve, se relembra a luta anticolonial, anti-imperial dos povos que foram colonizados por Portugal durante 4 ou 5 séculos, eles eram quase sempre também, em parte, muita gente dizia isso, para libertar as pessoas portuguesas do fascismo que as controlava elas próprias. E, portanto, também percebiam que o povo que estava a ser controlado pelas elites que colonizavam a eles mesmos sendo negros era a mesma que os estava a controlar a eles brancos. E aqui as pessoas também percebem essa coisa. Por isso é que acho que o Nuno dizia isso, de que este projeto também está
esta luta é também para tentar libertar as pessoas judaicas do sionismo e tentar claramente fazer uma diferença entre aquilo que é o judaísmo e aquilo que é o sionismo. Agora, as Certo. pessoas. Eu acho que a grande diferença, quando perguntavas qual é a diferença, eu acho que a grande diferença é que há um projeto que é colonizador e opressor e há um povo que está a ser oprimido e colonizado. E essa é a grande diferença. Um quer libertar-se disso e o outro quer oprimir, e para oprimir tem que usar isso como base. Porque não existe outra razão para colonizar um povo que não a de que eles são inferiores, que não são humanos. E então, Portanto, isso é só uma arma de arremesso igual ao que se passou em um, 1937. exatamente. Sim, sim. Eu queria só Não passar há para a frente, porque. diferença. Sim, é a mesma, pelo menos. Eu queria só A passar para a frente, lógica Leonor. é essa, é conseguir Yeah. convencer as massas, sejam elas quais forem, de que aquele género, aquele tipo de pessoas são menos Exatamente. e perigosas. Leonor, deixa-me só passar para a frente, porque há aqui uma série de outras perguntas, Ok. já aqui no chat. Como temos tempo limitado, mas obrigado pela tua pergunta. É só porque depois não vamos conseguir responder a todas. E já estão 2 pessoas com a mão no ar e aqui umas quantas perguntas no chat. Obrigado pela tua Ainda pergunta. bem. Obrigado. Havia aqui uma pergunta que se calhar eu ia perguntar à Rafaela se importava de responder. Eu juntava duas já agora, uma de João Pereira, que era: podem detalhar um pouco mais a razão para não irem a Gaza? Será que é preciso autorização especial ou é simplesmente porque a vossa peça não é sobre isso, não é sobre isso que vão escrever? E depois a pergunta seguinte, Margarida, que pergunta: assim, quanto tempo é que será a vossa viagem? Quais é que são as principais linhas do trabalho que estão a desenvolver? Eu queria só dizer que este trabalho não começou hoje, não é? Já vem de há muito tempo, mas se calhar tu poderias responder a ambas. Sim, sim. Bem, a questão de Gaza há várias razões pelas quais não vamos a Gaza, mas eu diria que não tem necessariamente a ver com os limites, entre aspas, editoriais do nosso trabalho. É mais. Há uma impossibilidade generalizada de se entrar em Gaza hoje. Eu gostava muito, já há imenso tempo, de ir a Gaza, mas não é uma entrada que se faça da mesma forma que uma pessoa entra na Cisjordânia ou nos territórios ocupados em 48. Neste momento há uma série de. Ou seja, há uma impossibilidade muito imposta pelo Estado de Israel de jornalistas internacionais entrarem em Gaza. Eles estão propositadamente a tentar que haja um media blackout, entre aspas, do que se passa em Gaza e o que vemos também nas proibições da Al Jazeera e na tentativa de acabar com a Al Jazeera e a reportagem, o trabalho da Al Jazeera na Palestina, segue muito essa lógica, não é? Porque desde outubro, que quase exclusivamente jornalistas palestinianos têm feito essa cobertura. Portanto, simplesmente não achamos que era uma possibilidade, uma coisa realista para a nossa viagem aqui. Gaza, na verdade, ou seja, o nosso trabalho que se passa muito sobre o nosso trabalho é sobre a ajuda internacional à Palestina e pretende, sobretudo, responder à questão de desde os acordos de Oslo, já um bocado antes, mas especialmente desde os acordos de Oslo, houve uma injeção de dinheiro muito significativa dos países do Ocidente e qualquer coisa como 50 bilhões em ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento e nós, a resposta, pronto, nós tentamos responder essa pergunta e perceber se o que é que isto conseguiu ao povo palestiniano, ou seja, o que é que estes bilhões de euros ou dólares em ajuda internacional conseguiram ao longo dos últimos 30 anos. E isto obviamente lá está, tem várias camadas, porque o território palestiniano está super fragmentado, como imagino que saibam, não só Gaza, que desde 2006
desde a primeira intifada, mas sobretudo desculpem, a segunda intifada, mas especialmente desde 2006, desde o resultado das eleições, em que o Hamas ganhou, pronto, começou-se a impor um cerco gigante em Gaza, de tal forma que uma área que devia ser do controle palestiniano, tal como a Cisjordânia, ninguém da Cisjordânia consegue ir a Gaza e vice-versa, a não ser com sei lá, permissões muito específicas de acesso a hospitais ou coisas assim do género, e mesmo assim nem sempre é muito fácil. E, portanto, o nosso trabalho, obviamente, também inclui Gaza, porque a ajuda humanitária e a ajuda ao desenvolvimento foram sempre feitos desde os acordos de Oslo, desde os anos 90, sempre muito focados também em Gaza, especialmente a questão da componente da ajuda humanitária. Mas é isso, o território palestiniano sofreu uma fragmentação gigante, com não só a conivência, mas com o apoio muito ativo da comunidade internacional. E há mesmo nós, pessoas super privilegiadas com um passaporte europeu, com um cartão de imprensa, não nos é permitido ir a todo lado. Gaza é neste momento um sítio que não, desculpem, não é neste momento um sítio que realisticamente consigamos entrar. E a segunda pergunta, relembras-me só. Pronto, é isso, ou seja, estamos a focar-nos muito na parte que depois dos acordos de Oslo foi determinada como território palestiniano, as terras ocupadas palestinianas, porque é aí que de facto se concentrou a ajuda ao desenvolvimento e a ajuda humanitária, sim. Não sei se respondi, mas pronto. JTF Freitas. Tinhas a mão no ar, agora tiraste. Dores também, mas... Eu não queria voltar aqui a um tema antigo, que a Leonor já tinha perguntado, mas eu fiquei curioso. Sei que vocês também estiveram em Israel. Israel, quer dizer, não na Cisjordânia, mas em Jerusalém, em Haifa. Eu queria perguntar, quando nos chegam ecos de milhares de israelitas que são contra a guerra e contra, pronto, tudo que está a acontecer em Gaza, se vocês também tiveram contatos com ONGs israelitas ou com pessoas de Israel e perceber até que ponto essa doutrinação que o Nuno falava das crianças, e isso é uma coisa nos colonatos ou em determinados pontos do país, ou é uma coisa que é estrutural para todo Israel? É uma dúvida que eu tenho em relação ao sionismo barra os israelitas, de uma maneira geral. Se calhar o que eu diria no início é que há um apoio maioritário à ocupação. Há um apoio maioritário à defesa do Estado de Israel e, portanto, à ocupação. Não é? Se nós virmos a ocupação como a ocupação de toda a Palestina histórica, e, portanto, eu reparei que fizeste essa nuance de dizer Israel, bem, Israel não. Muitas das pessoas aqui na Palestina fazem essa mesma nuance, não é? Israel é um Estado que é reconhecido por uma grande parte dos Estados ocidentais, incluindo o português, mas, na verdade, é um Estado que é determinado sob uma terra que é ocupada desde sempre, não é? Portanto, é um projeto colonial da sua essência. Por isso é que nos ouviram a dizer sempre os territórios ocupados em 48. Aquilo que nós dizemos, os territórios ocupados em 48, é aquilo que o Estado de Israel chama o seu Estado. Também, por outro lado, é interessante quando se está em Jerusalém e se vai a alguns dos sítios na Cidade Velha de Jerusalém, que são claramente os sítios ocupados por sionistas, por exemplo, aquilo que se chama o quarter, como é que traduziríamos quarter? Quarteirão. O quarteirão judaico,
que é também ele uma definição colonial, mas quando se vai a esses sítios, vê-se várias vezes pósteres onde israelitas mostram o mapa do seu país, da sua terra, como toda a Palestina, do rio ao mar. Onde às vezes até incluem os Montes Golã da Síria, não é? Ou seja, é interessante até perceber como para algumas das pessoas, não diria todas, mas algumas das pessoas israelitas sionistas, todo este espaço é Israel. Foi uma coisa que os colonos também nos disseram. Já estávamos em Hebron, na Cisjordânia, e eles diziam, não sei se isto é politicamente correto, mas isto é Israel. Isto também é Israel. Portanto, há muitos colonatos na Cisjordânia que são considerados Israel, não é? Muitos dos colonos consideram aquilo Israel mesmo, ou seja, já estamos a diminuir aquilo que seria o território palestiniano, ainda assim, naquele sítio eles também consideram Israel. Agora, nem toda a gente o faz, não é? Muitas das pessoas que são israelitas consideram apenas Israel aquilo que é internacionalmente reconhecido como Israel, e portanto não Gaza, não a Cisjordânia. Agora, se considerarmos isso uma ocupação, se considerarmos o Estado israelita como uma ocupação colonial, então há uma maioria muitíssimo clara de israelitas sionistas que são pela ocupação. Estão a favor da ocupação. Mas são. E portanto, agora, existe também, e onde ter visto muitos protestos, muitas manifestações nas ruas de israelitas que são contra este governo, que é um governo fascista, que são contra a guerra, que são contra os bombardeamentos, não é? Que são contra a morte indiscriminada de pessoas palestinianas em Gaza, se calhar até que são contra o apartheid, não é? E aqui estou a utilizar apartheid como um Estado que é baseado nas suas leis, que tem nas suas leis uma definição legal que dá mais direitos a certas pessoas de uma etnia do que outras, que é o que acontece no Estado israelita. E, portanto, há muitas manifestações de pessoas que defendem isso e, portanto, são contra todas estas coisas. E isso acontece. São uma minoria, mas ainda assim estão nas ruas e são também reprimidos pelo próprio Estado. As polícias reprimem essas manifestações, espancam essas pessoas por estarem contra esse governo e por estarem contra este tipo de ocupação. Mas arriscaria dizer que uma parte significativa, se calhar a maioria dessas pessoas que estão nas ruas, sendo contra, apelando a um ceasefire, não é? Apelando a um cessar-fogo, ainda assim não estão a apelar ao fim do Estado israelita. Estão a apelar ao fim de uma parte do Estado israelita, mas não a tudo. Agora, não são a linha parte-se onde? Ou seja, a linha parte-se em 48, naquilo que foi determinado, bem ou mal, que era o Estado de Israel em 48, em 67 ou agora. Ou seja, essas pessoas que eu já percebi que existem, pessoas de boa vontade que querem apenas acabar com a guerra e não querem perpetuar este estado, esta situação, são israelitas até onde e a partir de onde? Pronto. Onde é que a linha está traçada? Deixa-me só terminar porque eu ia chegar aí. A linha traça-se individualmente, não é? Cada pessoa há de ter a sua maneira de poder resistir ao que está a acontecer. Umas querem apenas o cessar-fogo, outras querem o cessar-fogo e também o fim do apartheid, outras querem o cessar-fogo e o fim do apartheid e o fim do Estado de Israel. Existem algumas, não muitas, não é? Podemos, se calhar, nomear, não é? Nós, durante esta viagem, ouvimos algumas pessoas palestinianas a nomear alguns desses israelitas que querem o fim realmente do Estado colonial, imperial israelita, não é? Ilan Papé, devem conhecer, um historiador israelita, anti-sionista. Há outras pessoas. Vimos na marcha de retorno. Na marcha de retorno, onde havia alguns israelitas que estavam lá exatamente a pedir isso, não é? Portanto, existem alguns. Também alguns dos palestinianos que nos diziam isto também diziam ao mesmo tempo que há uma razão muito simples porque nós podemos nomeá-los, é porque não são assim tantos. Agora, onde é que parte a linha? Bem, acho que depende um bocado da individualidade. Agora, quando JT Freitas perguntavas
porque é que é a mesma coisa, as pessoas que estão a viver em Israel, entre aspas, ou as pessoas que estão a viver nos colonatos, não acho que é a mesma coisa. Estas pessoas de que falávamos, que conhecemos neste colonato em Hebron, quando lhes perguntavam porquê é que vocês estão, porquê é que estas pessoas vivem aqui, não é? É um colonato que é quase que um bairro fantasma, onde não acontece nada, não há uma loja, não há uma mercearia, custa-me a acreditar que uma pessoa goste de viver ali. E perguntávamos, mas porquê é que vocês vivem aqui? Ou porquê é que há pessoas que vivem aqui? As pessoas diziam, as pessoas vivem aqui porque sentem que estão a cumprir uma missão. Estão aqui a cumprir uma missão. Acho que essa também explica porque é que há tantas bandeiras. As pessoas estão aqui, tal como quando pessoas que foram a primeira vez à Lua e puseram lá uma bandeira, também pessoas aqui têm um colonato e põem uma bandeira. É dizer, isto é nosso agora. Sim. E eu É um acho que espírito missionário ao contrário. Deixa-me só responder, porque para que várias pessoas possam poder falar mais ou menos com o mesmo tempo, assim podemos dar espaço a toda a gente. Peço desculpa. Há muitas pessoas que são colonas e que estão ali não porque gostam especialmente de viver naquele sítio, mas porque saem e viajam dos sítios de onde nasceram, de onde cresceram, para vir para aquele sítio exatamente para poderem dizer isto é nosso, isto é Israel, não é? Quando nos dizem nós estamos aqui em Hebron, isto é Israel, bem, é um processo político, militar até podia dizer-se, não é? De ganhar aquele território, de conquistá-lo. Então é diferente. Agora, eu também acho que é importante fazer a pergunta a pessoas palestinianas que são oprimidas e colonizadas, então o que é que se faz? O que é que se pede a estas pessoas israelitas que se dizem antisionistas? Às pessoas israelitas que se dizem antisionistas, portanto, que se dizem ser contra este projeto colonial, o que é que se pede? Porque pode-se pedir muitas coisas. A favor disso. Pode-se pedir muitas coisas. Pode-se dizer assim, vocês são colonos, vão-se embora. Vão para o sítio de onde vocês vieram. Pode-se dizer isso, não é? Até já gozámos muitas vezes durante esta conversa de que se pode dizer volta para a tua terra de uma maneira não racista, não é? Quando um colono está a colonizar uma terra, pode dizer, bem, se tu és colono, volta. Se calhar, sendo antisionista, podia voltar só para o sítio onde tu vieste e deixar esta terra para os palestinianos. Mas também se pode dizer outra coisa, que é dizer, bem, se tu és antisionista e estás aqui, faz então trabalho para convencer as outras pessoas com quem tu vives, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, para também se tornarem antisionistas e lutarem contra o teu regime imperial. Eu acho que não há uma resposta certa e também não acho que seja o meu lugar dizer qual é que é uma resposta certa. Se calhar deveríamos ouvir mais os palestinianos e perguntar-lhes mais o que é que então eles deviam fazer. Mas a verdade é que sim, há muitos israelitas que se dizem antisionistas e que participam em manifestações de palestinianos e que vêm a Haifa, à marcha do retorno, dizer não, os palestinianos têm o direito de voltar às suas terras. Então, não sei, há muita nuance aqui, não é? Não há respostas certas à tua pergunta. Acho uma pergunta muitíssimo interessante, se calhar até das mais interessantes, para perceber o que fazer depois. Mas se calhar ainda não há uma resposta certa. Eu diria que a resposta certa é vamos ouvir os palestinianos e perguntar-lhes o que é que eles acham que se devia fazer. Posso só acrescentar Obrigado. uma coisa muito Sim. em relação às ONGs israelitas que estavas a perguntar, nós no foco do nosso trabalho escolhemos muito propositadamente focar-nos na sociedade civil também palestiniana, porque é de uma riqueza muito, muito grande e especialmente antes da criação de um proto-estado palestiniano, da autoridade palestiniana, era a sociedade civil que mobilizava os serviços e que organizava as pessoas. Então escolhemos muito focar nessas organizações que muitas vezes não têm o mesmo tipo de destaque sob a bandeira da neutralidade, então mais facilmente se encontra pessoas a exaltar o trabalho, por exemplo, da B'Tselem, uma ONG de Human Rights israelita, ao invés do trabalho de outras ONGs palestinianas, porque se for israelita então já é mais neutro e já não se põe tanto em causa o trabalho das pessoas, então nós decidimos focar-nos nas palestinianas, mas também para dizer que nas ONGs israelitas trabalham pessoas palestinianas que hoje em dia são reconhecidos na maioria da comunidade internacional como israelitas. São os árabes israelitas, é a designação que se gosta de dizer, não é pessoas palestinianas e viver nos territórios em 48, ou no Estado de Israel, são os árabes israelitas. E, portanto, mesmo as ONGs israelitas, como a B'Tselem,
tem muitas pessoas palestinianas também a fazerem esse trabalho. Queria só trazer, pronto, este pequeno ponto. Olha, obrigado pelo esclarecimento. Sigo com atenção o vosso trabalho. Tem aí um filho na delegação, por isso voltem todos direitinho e se cuidem. Muito obrigado. Obrigada. Vou só aqui voltar ao chat. Francisco deixou aqui uma pergunta que, na verdade, nós já tínhamos respondido no início daqui da sessão, que era sobre a nossa entrada. Basicamente, o que nós dissemos foi que foi bastante fácil, mais fácil do que nós realmente estávamos à espera. E depois há outra pergunta sobre se vêem outros jornalistas na Cisjordânia, e na realidade, pronto, eu não sei muito bem responder a isso. Não sei se vai ser isso. É assim, ver fisicamente. Já estiveram cá. Acho que Não? é difícil responder isso porque realmente, não sei, há muitos jornalistas que são palestinianos e continuam aqui, não é? Pronto, são jornalistas palestinianos, continuam na Cisjordânia. E dizias aí no início da pergunta, Francisco, que o governo israelita tenta expulsar a Al Jazeera, faz um tratamento a jornalistas palestinianos diferenciado. Ainda há 6 dias, penso eu, foi o segundo aniversário do assassinato da Shirin Abu Akleh, que era palestiniana e jornalista. Nós vimos 2 jornalistas franceses enquanto estávamos no Aida Camp em Belém. Na marcha de retorno também vimos. Né? Mas na verdade também temos falado com muita gente palestiniana em vários sítios assim mais remotos, não nas cidades, que nos têm dito que há menos e menos e menos pessoas internacionais, incluindo pessoas jornalistas internacionais, nesses sítios desde 7 de outubro. E, portanto, a verdade é que há muito menos gente a conseguir ir a estes sítios, ou porque têm medo de lá entrar, ou porque é reprimida pelo Estado sionista, ou por muitas outras coisas. Porque a agenda editorial também não funciona isso, não é? Sim. Então, na verdade, não temos visto muita gente. E Alcaide, por exemplo, Massavariata, uma zona de Massavariata, uma vila. Massavariata foi convertido, declarado pelo exército israelita e depois pelo Supremo Tribunal Israelita como uma zona de treino militar, onde são expulsos as pessoas palestinianas. Os colónios israelitas, que estão exatamente no mesmo sítio, podem ficar lá. E também Tuba, que é uma aldeia dentro dessa zona de treino militar, contavam-nos que em novembro a CNN foi expulsa de lá para fazer reportagem. É ilegal entrar lá, é ilegal estar lá como palestiniano, é ilegal ir para lá como internacionais. Os ativistas internacionais que vão para lá têm sido deportados e proibidos de voltar a entrar em Israel. E comigo da CNN há poucos meses que foi expulsa de lá. Então também há esse lado de repressão em alguns territórios específicos. Havia aqui também uma pergunta do António, que eu não sei se queres fazer, porque eu vi que estavas aqui e tinhas posto a mão no ar, mas depois escreveste no chat, mas já agora se quiseres dizê-la em viva voz. Posso fazer viva voz, sim. A minha pergunta era, encontraram, já houve uma parte da resposta a dizer que era muito difícil as relações com Gaza, ou, enfim, e as pessoas irem para Gaza. Mas vocês encontraram, a situação em Gaza neste momento é muitíssimo mais grave do que na Cisjordânia, também vocês disseram, apesar das desgraças que também contaram que se passam na Cisjordânia. Encontraram alguns restos de possibilidades. Quer dizer, como é que os palestinianos na Cisjordânia reagem para apoiar os palestinianos em Gaza, visto que toda a gente está muito especialmente preocupado com Gaza, imagino que na Cisjordânia também, e encontraram algum modo prático que alguém esteja alguma ação prática que se possa ser minimamente reportada sobre isso, de apoio de pessoas da Cisjordânia, de apoio a pessoas que estão em Gaza? Bem, eu na verdade se calhar posso responder. Eu tenho sentido, não sei vocês, mas eu tenho sentido que há um sentimento de culpa muito grande de pessoas
da Cisjordânia em relação à impotência que sentem no que se passa em Gaza. Já nos disseram, inclusive, eu sinto que estou a falhar com as pessoas de Gaza, eu sinto que nós não estamos a fazer o suficiente, não nos estamos a mobilizar o suficiente, nós estamos com medo e estamos a desiludir as pessoas de Gaza. Não quer dizer que não haja tentativas, e dou-te um exemplo muito concreto. Uma das pessoas com quem falamos em Jerusalém esteve a fazer uma espécie de uma campanha de angariação de fundos para dar dinheiro, mesmo dinheiro na mão, de pessoas que vão para Gaza, porque vêm muitas vezes para Jerusalém receber tratamento médico, e é para conseguirem voltar a Gaza com dinheiro para distribuir, literalmente, distribuir dinheiro na rua, e conseguiram, eu já não lembro a quantia, tu lembras? 2.000 euros para esta pessoa levar de volta para Gaza, e na entrada em Gaza o dinheiro foi todo confiscado. Isto é só um exemplo, só para ilustrar que não é por falta de tentar, acho que há imensas formas que as pessoas aqui estão a tentar ajudar, seja tentar elevar as vozes das pessoas de Gaza, seja com tentativas mais práticas de ajudar em tempo muito curto a vida das pessoas lá, e estas tentativas estão a ser ativamente bloqueadas pelo Estado sionista. Pois, basicamente é isso. Para além de todos os bloqueios que existem, porque claramente é um povo hiper reprimido, para além disso, muitas das pessoas com quem nós falamos estão também em processo de luto, dado que têm montes de pessoas que conhecem, familiares e amigos que faleceram e foram mortos, e portanto ou que estão presos, e ou seja, isso não significa que as pessoas percam energia para às vezes resistir, não é isso? Resistência, eu acho que também o facto de também resistir nas suas casas e a tentar manter a sua vida, isso também por si já é uma forma de resistir, porque na verdade a falar-te é tudo o povo palestiniano, não é? E acaba por ser uma das coisas que tentam fazer com muito esforço, e isso já por si pronto. Agora, esse tipo de ajudas, se calhar, que nós, sei lá, para nós são mais próximas, não é? Porque temos também esse privilégio de as conseguir fazer, acredito que sejam, em certa medida, impossíveis por pessoas que estão em Cisjordânia, e pronto, é basicamente isso. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat, Bernardo Afonso, da redação. Nós já estamos quase a chegar à meia-noite aqui deste lado, então se calhar diria que esta, se calhar se alguém tiver mais alguma pergunta, se calhar acrescentamos, mas diria que estamos a chegar ao fim. Há uma pergunta sobre: já conseguiram encontrar alguém aí que defenda a solução dos dois Estados? Vocês rirem-se, o próprio Bernardo Afonso também se ri na própria pergunta. Claro, não. Alguém quer responder? Acho que é um claro não, não é? Acho que a resposta a isso é óbvio. Não está por encontrar. Não sei. Havia um visto palestiniano ligado ao BDS, Let's Stop the Wall, que dizia Where the fuck do you want to build your state? Talvez tenha havido um momento em que era possível construir dois Estados. O momento da justiça ou da injustiça, que era limitar o espaço entre o Estado israelita e limitar o Estado palestiniano, perto do território palestiniano. Mas podem procurar à net mapas do que é o território da Palestina desde 48 e ver o que é a Cisjordânia neste momento, na realidade, quando se remove os espaços que estão ocupados com settlement. O queixo suíço. Não há onde fazer um Estado palestiniano ao lado do Estado israelita, e também não há
uma razão para acreditar que o Estado israelita respeitaria a essência do Estado palestiniano como nunca respeitou. Também não falámos com uma única pessoa que nos dissesse que os acordos de Oslo foram uma coisa positiva para a vida das pessoas palestinianas. Ah, se ainda assim, a Israel nunca respeitou os acordos de Oslo por um segundo. Procurou cumpri-los francamente por um segundo. Não, mas se a posição mais clara, acho que sexual parece-me ser só. Estamos muito longe do momento em que se discute se é um Estado ou dois Estados. A gente dava caminhos de ponderar se a solução é dois Estados ou um Estado. Mas isso não é um debate que se pode ter sobre uma ocupação colonial. Não há uma condição negocial de igualdade. Ainda esta tarde falávamos com uma jornalista palestiniana que nos dizia, vou tentar ter as palavras exatas, mas ela estava a desmontar a noção construída mediaticamente na Europa, nos Estados Unidos, que em cada oportunidade para um acordo de paz as pessoas palestinianas destruíram a hipótese de cabo para adiar. E dizia ela, nós cedemos sempre. Estamos dispostos a ceder constantemente. E muito para lá, sim, demasiado. E muito para lá do que alguma vez seria razoável. E nunca chega. E se calhar o problema é esse. Não estamos num espaço onde haja um Estado sionista que está disposto a negociar até ao reconhecimento do povo palestiniano. Estamos num espaço onde há um Estado sionista que quer a eliminação do povo palestiniano. Quer estabelecer um Estado de Israel do rio até ao mar, que não inclui as pessoas palestinianas. E a diferença fundamental é que Israel é um etno-Estado desde o início. Quando discutimos com pessoas palestinianas o que é que seria a solução de um Estado, a noção muito clara é que a solução de um Estado é um Estado de igualdade de pessoas muçulmanas, judaicas. É voltar a 48. Sim, é um espaço de convivência comum, de igualdade perante a lei. É voltar a 48. Sim, de pessoas que dizem não interessa se é um Estado, são dois Estados, são 10, são 20, eu quero ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Exatamente. É dizerem-te que toda esta ideia de as grandes exigências dos movimentos ocidentais serem pelo reconhecimento do Estado da Palestina são um bocado vazias para as pessoas palestinianas. O que é o Estado? O que é o Estado palestiniano? O que é o Estado da Palestina? E eu sinto cada vez mais, com as várias viagens, com as várias pessoas que vamos falando, que a two-state solution, esta solução dos dois Estados, é um delírio coletivo do Ocidente. É uma falácia. Tem que se voltar a 48, às pessoas repensar e fazer. O resto é uma falácia. Não é uma realidade prática para as pessoas que estão cá e nota-se uma diferença muito grande quando se sai da Europa e se vem para cá, quem diz Europa diz Ocidente, porque esta noção dos acordos de Oslo, dos acordos da chamada paz, dos dois Estados, foi uma coisa que não sei se morreu ou se nunca existiu. Muita gente diria que nunca existiu, que nunca houve essa vontade, pelas razões que eu não estava a dizer, nunca houve essa intenção também do Estado israelita de dar um Estado às pessoas palestinianas. E, portanto, é uma não questão aqui, quase. Havia uma pessoa que nos descrevia o modelo negocial sionista como tu e eu negociamos quem é que é dono de um prato de hummus. Como é que dividimos o prato de hummus. E enquanto negociamos, eu vou comendo. E depois nunca se ficas com o prato vazio. Portanto, aquilo que se passou. Diga, Ricardo. Não se ouve, não se ouve. Estás em medo. Não se ouve, não se ouve. Não estamos a ouvir, Ricardo. Estava a dizer que a solução que é encontrada para o IRA passar-se com o Hamas é perfeitamente impossível. Muito bem.
Já estamos mesmo a aproximar-nos da meia-noite. Alguém gostava de terminar por mim esta sessão e não ser eu? Comecei. Pode ser. Vai. Pronto, então foi o Ask Me Anything aqui na Palestina. Esperemos que, bem, sabemos que estas coisas são sempre muito limitadas no tempo e que se calhar havia outras pessoas a querer fazer mais perguntas, mas havemos de ter vários momentos em que nos encontramos, quer seja na relação ou noutros eventos online. Venha ao aniversário do Fumaça. Venho ao aniversário do Fumaça, que ainda não foi anunciado, mas há de ser. E aí podemos também, cara a cara, falar. Bem, quem consegue vir a Lisboa, não é? Porque nem toda a gente consegue, mas noutros eventos online, se calhar, devemos ter a possibilidade de falar um pouco mais sobre isto e também. Vamos lançar em breve uma série sobre isto, portanto, e sobre, não sobre isto em específico, mas por isso, obrigada a toda a gente que esteve. Obrigado às aqui quase presente. mais de 50 pessoas. Estamos a receber muitas mensagens de carinho no chat. É isso. Amor para vocês também. E vamos dando notícias, vamos seguindo nas redes. E... Quinta-feira a newsletter é sobre massa variada. Exato. Sim. Spoiler. Ok. Obrigada. Beijinhos para todos, muito obrigado a todos. Está bem? Tenho muito orgulho em vocês. Tchau, e cuidem. Alguém perguntava aqui, voltamos na próxima semana. Até já. Até já. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.